Ó, eu vou abrir aqui, tá bom? Deixa eu ver. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está aí em casa também. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Sim. Sim. Muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Bom dia, mais uma classe de discípulos. Então, vamos dar continuidade ao tema das disciplinas espirituais com a Esther. Vamos começar esse tempo com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é santo e digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai, nesse momento. Nós entregamos essa classe para o Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso caráter sendo moldado pelo Senhor, Pai, e que nós possamos te amar mais por causa desse estudo da palavra, Pai, que nós possamos te buscar mais, Pai. Que o Senhor vai colocar no nosso coração, o desejo de Ti, Pai. Abençoa a vida da Esther, Pai, do Paulo, do seu filho também, Pai, que o Senhor continue a usá-los para falar com a gente. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Obrigada, Lucas. Vocês estão me escutando bem? Bem. Tá. Se acontecer qualquer coisa, pode me falar, tá? Se não estiverem me escutando. Vou compartilhar, então, a apresentação. Aí. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Então, a gente está falando, né, sobre disciplinas espirituais e a gente já falou na aula passada sobre disciplinas interiores. Falamos sobre meditação, oração, jejum e estudo. E agora, nessa aula, vamos terminar com as disciplinas exteriores, que seriam simplicidade, solitude, submissão e serviço. Mas antes disso, eu trouxe um presentinho para vocês, em forma de spoiler. É uma frase de um livro que está já em pré-venda. Sou suspeita para falar porque meu marido está trabalhando na revisão, né? Vai sair em português, está já em pré-venda, então eu trouxe uma frase que ainda ninguém viu em português, mas é muito apropriada para o que a gente está falando. Então, eu vou ler, é uma frase do James K. Smith. Muito frequentemente, imaginamos que o objetivo do discipulado cristão é nos treinar para pensar da forma certa, acreditar nas coisas certas. Mas o objetivo final da santificação e do discipulado é nos moldar em um certo tipo de pessoa, alguém que é como Jesus, exibindo o fruto do Espírito, amando a Deus e ao próximo, cuidando do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele nos mostrou o que é bom e o que o Senhor requer de nós: fazer a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Essas são apenas traduções da vocação humana mais ampla, que é carregar a imagem de Cristo como renovados portadores da imagem de Deus. O objetivo principal do discipulado é criar um certo tipo de pessoa que age de uma certa maneira, não alguém que simplesmente pensa de certa forma. De acordo com as Escrituras, conhecer a verdade é apenas um instrumento para finalmente fazer a verdade. Mas como nos tornamos esse tipo de pessoa? Como eu me torno o tipo de pessoa que faz a verdade? Isso requer prática. Primeiro, requer graça. Como ninguém é bom, não, ninguém. Ser devidamente direcionado para o nosso telos apropriado exige uma regeneração e redirecionamento do coração pelo Espírito Santo. É por isso que eles são frutos do Espírito. Na medida em que o Espírito habita nos crentes, eles estão sendo formados à imagem de Cristo a tal ponto que aprendem a andar no Espírito e no poder do Espírito. No entanto, embora a regeneração seja uma condição necessária para se tornar esse tipo de pessoa, não é uma condição suficiente. Isso deve ser cultivado por práticas de santificação. E é do livro que eu falei aqui, que já está em pré-venda, Quem Tem Medo do Pós-Modernismo, do James K. Smith. Mas vamos continuar, então, com essa base na cabeça, falando das disciplinas, desta vez exteriores, né?
Então, vamos começar com a simplicidade. Como que a gente vê a simplicidade na Bíblia? Vemos que a simplicidade vai desafiar os valores econômicos contemporâneos, né? A simplicidade que a gente vê no Novo Testamento, pregado por Jesus, vai desafiar os valores modernos, né? Contemporâneos, na verdade. Já é criticado, né? O Deus Mamon da Bíblia, né? Então, já é criticado na mesma Bíblia o materialismo. Por quê? Porque ele vai nos levar à avareza, à cobiça, né? Não coloque os teus tesouros, né? Não coloque o teu coração nos tesouros deste mundo, etc, etc. Só que um perigo, né, de ver a simplicidade de uma maneira legalista é ver a simplicidade como um ascetismo, né? Como mortificação, como viver no mundo, né? Sem nada, sem poder desfrutar do mundo, né? E a gente já viu, né? O Bruno já falou, né? Sobre como que a gente pode sim desfrutar da criação. Então, a simplicidade não seria deixar tudo e nos dedicar somente ao espiritual, porque isso seria entender de maneira errada como que a gente precisa viver neste mundo, que um presente também, né? E a simplicidade tem a ver com aquilo que Jesus fala, né? Sobre que nada vai nos faltar, né? Que Deus fala sobre que nada, fala sobre que nada te faltará. Não vejo como que eu visto os lírios do campo, etc, etc. E muitas vezes a gente tem uma ansiedade, né, de acumular coisas por medo de que algo possa nos faltar, né? Mas o primeiro que a gente precisa fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não andar ansiosos sobre o que a gente vai comer, vai vestir, etc, etc. Então, a simplicidade tem a ver com atitudes internas, para entender que o que temos é dom de Deus, que Deus vai proteger o que possuímos, e algo importante também é que nossos bens devem de estar disponíveis ao outro, no sentido de que eles vêm de Deus. Então, sem querer entrar em legalismos de o que a gente tem que fazer, como é algo tão diferente do nosso tempo atual, se que é verdade ter algumas orientações sobre práticas que podem ser adequadas para praticar a simplicidade, porque é algo que não temos facilidade em fazer nos dias de hoje, né? Então, o Richard Foster vai colocar algumas dicas que eu não quero que vocês vejam como princípios, né? E cada qual vai poder aplicar umas ou outras, dependendo daquilo com que a pessoa vai precisar trabalhar, né? Aqueles ídolos, né? Específicos de cada pessoa. Então, dar prioridade à utilidade versus ao status. Muitas vezes compramos coisas para que os outros vejam, né? O que a gente possui, né? Tendo em conta a verdadeira necessidade, que é diferente do vício, né? Então, cuidados com os vícios. Os vícios são diferentes para cada pessoa. Para alguns é comida, né? Agora gastronomia gourmet, para outros aparelhos eletrônicos, para outros livros, para outros dinheiro. Também criar o hábito de doar, né? De desacumular. Ele vai falar cuidado com as bugigangas modernas, mas entra dentro de aparelhos eletrônicos. Desfrutar sem possuir. Desenvolver um apreço mais profundo pela criação, pela natureza, tomar cuidado com a usura, ter uma linguagem clara e honesta, então ser honestos. Importante, né? A gente já falou na igreja, inclusive, nos congressos de missões, recusar aquilo que gera a opressão nos outros, né? Então, a gente muitas vezes vê que tem empresas, né, que a gente sabe que não estão fazendo as coisas do jeito certo, né? Pode estar estimulando um tipo de escravidão moderna, então tomar cuidado com isso, não apoiar, né? E evitar qualquer coisa que o distraia da sua meta principal. E muitas vezes as coisas materiais nos distraem da nossa meta principal, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Basicamente, eu coloquei aqui a imagem dos hobbits, né? Em certo sentido, né, seria voltar ao condado, de certa maneira, uma atitude interior de volta ao condado, de apreciar as coisas simples da vida, né? A segunda disciplina vai ser a solitude.
que eu coloquei aqui. Alguém está vendo a imagem? Estão vendo a imagem? Não, tá tela branca. Ah, tela branca. Tá, é isso mesmo. Estão se incomodando pela falta de imagem? Alguém se incomoda? Eu me incomodo. Eu estou incomodada com esse slide aqui, né? Por quê? Porque a gente está acostumado, e mais nós agora, né, no mundo das redes sociais, a ter sempre alguma coisa a mais, a ter sempre imagem, né, sempre barulho, sempre alguma coisa. Então, essa disciplina vai nos trazer incômodo. É a disciplina da solitude e tem a ver muito com o silêncio. Quando eu falo em silêncio, eu vou falar em silêncio de forma geral, não só auditivo, né, não só verbal, por assim dizer. Bem, o Bruno, não sei se está assistindo não, mas eu coloquei essa frase em lembrança do Bruno, né, que ele gosta do T.S. Eliot. Ele fala, onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra? Aqui não, pois não há silêncio suficiente. Então, no mundo que a gente vive, a gente precisa sim desenvolver uma atitude de silêncio e de solitude para poder escutar aquilo que Deus tem a nos dizer. Isso está relacionado com o que a gente falou também, né, da disciplina da meditação. Para quê? Para conseguir ter calma na confusão na qual a gente vive, mas nos dias de hoje. Mas eu quero diferenciar, distinguir a solidão da solitude. A solidão tem a ver com o vazio interior, né? Mesmo que esteja rodeado de gente, eu me sinto só. Agora, a solitude não. Não teríamos um vazio interior, teríamos uma realização interior, porque estamos nos colocando, né? Sempre prestes, em disposição a ouvir, né? Aquilo que a gente tem que ouvir, que é a voz de Deus em primeiro lugar, e também precisamos nos recolher para que quando a gente esteja na frente do outro, tenhamos uma atitude sincera, um relacionamento sincero. Então, a solitude tem a ver com o estado do coração, né? Jesus, a gente já viu no exemplo de Jesus 1000 vezes como que ele se retirava. Estava, né, com os discípulos, com as multidões, e tinha um tempo que ele se retirava. Então, a gente já vê isso na vida de Jesus. E a gente pode, sim, estar em comunhão, né, mesmo não estando com os outros. Em que sentido? Fisicamente, né? Então, vai falar aqui de comunhão sem solitude. Muitas vezes a gente está com o outro, mas a gente não está realmente, não está se relacionando de verdade com o outro, porque a gente não tem uma disposição, né, de solitude, né, de estar num estado interior no qual estamos sim receptivos ao outro, né. Então, comunhão sem solitude tem a ver com vazio de palavras. Mas solitude sem comunhão também é perigoso. Então, comunhão sem solitude, estar sempre com o outro, mas não ter esses tempos de solitude, estaríamos tendo falta de alguma coisa. Mas quando estamos em solitude, talvez em retirada, mas não estamos com os outros, estamos sem comunhão, também é perigoso, porque pode dar lugar ao desespero, né, a estar realmente sozinho, e à vaidade, né, eu não preciso dos outros, quando isso não é verdade, né. E essa disciplina estaria muito relacionada com o silêncio. Tá? E o silêncio, mesmo que a gente ache que é a falta de tudo, o silêncio nos ajuda a ver, e o silêncio também vai nos ajudar a ouvir. O silêncio vai nos ensinar a calar, porque a gente vive num mundo onde temos que estar o tempo todo falando, né? O tempo todo dizendo alguma coisa. Quando a gente pode falar muito, mas não dizer nada, né? Então, na Bíblia já diz, né? Para proferir a palavra dita no seu tempo. Então, no tempo certo, a palavra certa. Só que nós todos estamos muitas vezes acostumados a falar, e não estou só falando de falar algo verbal, né? De estar em constante, né? Fala também na nossa cabeça, por assim dizer, um estado interior, né? De falar sem parar, de pensar sem parar. Então, o silêncio nos ensina a esperar, vai nos ensinar a confiar
E vai nos ensinar também a deixar que Deus controle e que Deus justifique os nossos atos. Temos a necessidade imperiosa de sempre justificar o que a gente faz. Claro que se a gente... Você pode falar? Alguém quer falar? Ah, tá. Desculpa. Claro que se a gente fez mal para alguém, né? Ou a gente... como se diz, fez alguma coisa com que a pessoa não se sentisse bem, claro que a gente precisa se desculpar, né, explicar. Mas a gente, no geral, temos a necessidade de estar sempre justificando o que fazemos, para que o outro não mal interprete, para que o outro não ache que a gente faz isso com outra intenção, ou simplesmente para que o outro entenda realmente o meu ponto de vista. Então, sempre me justificando. Não, eu falei isso porque isso. Eu fiz isso porque aquilo, tal. Então, muitas vezes seria importante a gente parar um momento e deixar que Deus seja o nosso justificador, que Deus nos justifique. Porque é uma atitude de ansiedade, muitas vezes, realmente estar sempre tendo que se justificar, que se mostrar ao outro, que ver que os outros todos compreendam todas as nossas razões. Nem sempre é necessário, né? Então, muitas vezes precisamos nos distanciar da escravidão aos outros, porque muitas vezes estamos escravos dos outros, nesse sentido, né? No sentido de sempre ter que estar se justificando. E também o silêncio tem a ver com aquilo que já vemos na Bíblia em diferentes versículos, né? Que precisamos controlar a nossa língua, que a boca, muitas vezes, é um instrumento poderoso para o mal, né? Então, entender que a língua é tanto um termômetro, né? Ela vai nos dizer, né? Até onde deveríamos, se não deveríamos de falar, qual que é o limite, também um termostato, né? Precisamos nos controlar, ela vai nos dizer as nossas falas, as nossas palavras, vão nos dizer como que a gente está em relação, né? Com o nosso relacionamento também com Deus. E não vou entrar nisso, né, mas também estaria relacionado com o que São João da Cruz vai falar sobre a noite escura da alma, né, no clássico de São João da Cruz, da noite escura da alma, que muitas vezes a gente precisa ter essa separação, né, para ter esse momento tanto de meditação como de contemplação e deixar que Deus também trabalhe em nós. E isso pode trazer algum desconforto, porque podemos ver que tem coisas, né, que Deus precisa continuar trabalhando que não estão certas dentro de nós. Então, tem alguns passos, né, para trabalhar a disciplina da solitude, que é aproveitar pequenas solitudes no mundo de hoje, que não temos muito tempo, né, pequenas solitudes no dia a dia, talvez depois do almoço, ou talvez quando a gente acorda e depois quando a gente vai dormir, né, aproveitar esse tempo de silêncio, né, entrar em uma atitude de solitude, de recepção também. Também é importante criar lugares tranquilos. Talvez não temos a oportunidade de ir para algum lugar, né, meio deserto, que não tenha muita gente, mas podemos criar lugares tranquilos, inclusive no nosso trabalho, na nossa casa, né? Talvez alguma poltrona, algum lugar onde a gente fale com o outro, né? Ó, esse momento eu gostaria de estar em silêncio, gostaria de estar tranquilo, a poltrona do silêncio, por exemplo, né? Explicar para o filho, né? Agora eu preciso de um tempo, né? Quem sentar aqui, né? Vai ter um tempo de silêncio. E eu coloquei aqui postinhas, que uma palavra, né, que vem do russo, que tem a ver também com essa atitude, né, de solitude, de silêncio, são umas pequenas cabanas onde as pessoas vão lá para ficar em silêncio, né, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falei sobre serviço, né, mas basicamente essa seria a função, e tem alguns lugares nos Estados Unidos, né, que são postinhas também. Às vezes a gente faz, né, no meio de um acampamento, alguma cabana, né, enfim, tem vários jeitos, né. E também experimentar, procurar novos meios de se relacionar com o outro, que nem sempre seja a palavra. Às vezes, agora a gente está sentindo falta, né, do abraço, né, do olhar, né, dos outros, porque estamos longe, né, então procurar novos meios. E também interessante, para quem puder,
ter retiros anuais, né? Para reorientar a nossa vida, para estar em silêncio, solitude, para ver o que Deus tem a nos dizer, modificar talvez alguns planos, qual que é o caminho que a gente precisa seguir, tanto neste ano, como nos anos próximos, etc, etc. Né? Isso vai nos ajudar, mesmo que a gente não esteja com o outro, vai nos ajudar a gente sentir sensibilidade e compaixão pelo outro. Porque a gente vai nos ajudar a amar o outro, não pelo que ele está fazendo no momento, mas pelo que ele é, né? Então, amar pelo que o outro é, não pelo que o outro diz ou pelo que o outro faz. A gente aprende isso também na solitude. Tudo bem? Tá. Sim? Alguém queria falar? Não. Tá. Desculpa, acho que às vezes eu ouço vozes que ouço vozes que acho que vem daí, né? Então, agora eu vou falar sobre a submissão. O Lutero tem uma frase que fala: o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Bem, o que acontece? Que eu quero começar lendo uma frase. A primeira frase do capítulo de Richard Foster sobre disciplina da submissão é o primeiro parágrafo, que vai falar assim: de todas as disciplinas espirituais, nenhuma tem sofrido mais abuso do que a disciplina da submissão. De certo modo, a espécie humana tem a habilidade extraordinária para tomar o melhor ensino e transformá-lo nos piores fins. Nada pode escravizar tanto as pessoas como a religião, e nada na religião tem feito mais para manipular e destruir as pessoas do que o ensino deficiente sobre a submissão. Portanto, devemos entrar nesta disciplina com grande cuidado e discernimento, a fim de garantir que somos ministros da vida e não da morte. Bem, é uma frase um tanto pesada, mas a gente sabe que muitas vezes tem se tornado, né, uma palavra que muitas vezes dá lugar a práticas que não são práticas cristãs, né? Então, o outro dia eu estava falando com alguém, né, sobre um acontecimento bem triste que aconteceu de violência vicária, né, de instrumentalização, que a gente chama, né, quando o pai, neste caso, usou as crianças, fazer mal para as crianças para atacar, né, a mulher. E bem, nesse momento eu estava falando com alguém que me falou de certas coisas que aconteceram na vida dela, nada a ver, não tem a ver com a nossa congregação, não é na nossa igreja, mas eu sei que ela é cristã e que frequenta a igreja. E como que foi aconselhada que não tinha nada para fazer nesse caso, né? Eu fiquei bem triste. Aí o Bruno, né, que o nosso colega dos livros, falou que estava já saiu no Kindle esse livro aqui, brasileiro, O Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Isso me deu muita paz, porque eu, como psicóloga, eu sei que tem muitos casos, né, muito difíceis em relação com violência doméstica, e a submissão muitas vezes foi muito mal interpretada, dando lugar a certo tipo de casos, né, mesmo dentro de lares cristãos, né, ou inclusive a submissão foi usada inclusive já para justificar a escravidão, né, ou justificar maltrato infantil, que eu trabalhei bastante com maltrato infantil, né? Então, precisamos ter muito cuidado. Quando a gente falou das disciplinas, a gente falou que as disciplinas, mesmo com o nome, né, na verdade, servem para substituir velhos e destruidores hábitos por novos hábitos vivificadores, quer dizer, meios para nos aproximar do coração do mestre, né? Então, a submissão, né, na verdade, ela sim vai nos levar à liberdade, também como as outras disciplinas. Por quê? Porque a gente vai aprender através da submissão a que a gente não tem que fazer as coisas sempre do nosso próprio modo, né? Isso vai nos tirar um fardo, né? Vai nos ensinar, né, qual que é a diferença entre problemas autênticos e muitas vezes quando estamos obstinados com aquilo que eu quero fazer porque sim, porque eu quero, né, por vontade própria. Então,
a gente precisa diferenciar também a disciplina, que seria, no final, também uma atitude interior de mútua subordinação com atos de obediência. Porque quando alguém obedece, não significa que essa pessoa esteja em submissão. Pode estar obedecendo de forma exterior, mas não ter uma atitude interior de submissão. A submissão também nos ajuda a ser livres para valorizar um outro, sem inveja, sem ressentimento, porque eu coloco o outro, como a gente vai ver, por cima, né? E nos faz livres para amar o outro, sem ira e sem amargura. Então, a verdadeira submissão vai trazer liberdade. Qual que é o fundamento da submissão, né? Seria o que a gente vê, né, em Marcos 8, 34 e 35, eu tenho aqui em espanhol, mas vocês já sabem, né? Se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me, né? Então, essa seria a base da submissão, né? E muitas vezes a gente pensa que a autonegação tem a ver com não ter identidade, né? Mas não, tem a ver com encontrar a nossa verdadeira identidade. Entender também que a nossa felicidade não vai depender de conseguir aquilo que desejamos. Então, a autonegação nos faz ter valor, sim, só que um valor infinito. Versus o que é desdenhar-se, né, que é tratar as pessoas como se não tivessem valor, né? Então, é diferente. E também a submissão vai nos liberar da autopiedade, de, sempre acontece tudo comigo, ninguém me valoriza, etc, etc, porque eu entendo que eu estou também em submissão ao outro. Então, os meus interesses nem sempre precisam ser satisfeitos. Então, a gente vê na Bíblia, no ensino de Jesus, na vida de Jesus, uma subordinação que é renovadora, né? E que nos ajuda a entender os limites. Primeiro, precisamos entender que Jesus viveu uma vida de cruz, né? Ele mesmo viveu uma vida de cruz, por isso que ele nos chama também a viver uma vida de cruz. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, considerando os outros superiores a si mesmo. Isso também é chave na disciplina da submissão. Algo interessante, né? Quando a gente vê principalmente Paulo falando sobre submissão, né? Que essas escrituras vão chamar a atenção para a submissão, primeiramente, daqueles que já eram culturalmente subordinados. Lembram? Que seria a mulher, seria os filhos e seriam os escravos. Eles já eram, naquela época, culturalmente subordinados. E depois, só depois, que fala daqueles que eram culturalmente não subordinados, que era o marido, os pais e não sei como se fala, o patrão, né? O senhor, né? Então, acontece uma mudança cultural. Por que ele chama atenção para aqueles que eles já são subordinados, né? Porque quando trazemos a nova mensagem, né, quando traz a nova mensagem através da vida de Jesus, né, quando vai se pregando a nova mensagem no Novo Testamento, eles podem pensar que eles já não precisam estar subordinados a ninguém. E aqui está falando, não, peraí, vocês têm que continuar nessa atitude de serviço, né? Agora, para os outros, com outras palavras, é verdade, com outras palavras, mas está trazendo aqui sim algo que é novedoso para um marido do século I, né, que dissessem para ele, né, você tem que amar sua esposa e filho, e também para os pais, que não tem que irritar os filhos, isso sim traz uma mudança cultural, né? Mas então, qual que é o limite da submissão? O limite da submissão vai ser quando vai se tornar destrutiva e vai negar a lei do amor ensinada por Jesus. Então, a submissão sempre tem que estar direcionada pelo Espírito Santo. Então, como que podemos praticar a submissão, né? Tem algumas oportunidades, vamos ver melhor quando falemos agora no final sobre o serviço, mas tem algumas oportunidades para praticar a submissão, por exemplo, com Deus. A submissão com Deus trino e uno, né? A submissão interior, que podemos fazer de manhã ou podemos fazer de noite,
dizendo, eu me coloco, né, eu me submeto, e você faça de mim o que você quer que faça de mim neste dia, né, ou nesta noite. Também em relação à Bíblia, uma atitude de submissão em relação à Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, né. Também temos a oportunidade de praticar a submissão com a família, né? Nos nossos relacionamentos familiares, ouvindo ao outro, partilhando com o outro, né? Ouvindo verdadeiramente o que o outro está precisando, né? Como que eu posso servir ao outro? Também podemos praticar submissão com os nossos vizinhos, com as pessoas que encontramos, com pequenos atos de bondade também, né? Também podemos praticar submissão com a comunidade, né? Com a nossa comunidade crente, com a igreja, né? Com aqueles desamparados também, né? No século I seriam estrangeiros, viúvas e órfãos, né? Agora temos outro tipo de minorias, né? Mas também essas aí, né? E também em relação com o mundo, para entender que somos responsáveis de um mundo cada vez mais irresponsável, né? Então, precisamos ter essa atitude responsável de submissão no mundo, no sentido, né, no sentido de que a gente vive, né, vivemos com outras pessoas, vivemos no mundo e precisamos ser responsáveis nesse mundo. E também servir nesse sentido para trazer o reino de Deus, né? E uma coisa interessante, né, é sobre a autoridade espiritual. Porque muitas vezes, né, a gente, na Bíblia, entende que precisamos nos submeter às autoridades, né? Isso está certo. Mas quando é que a gente tem que parar de se submeter às autoridades? Isso aconteceu, né, nas lutas, né, contra a escravidão, contra práticas, né, que aconteciam, mas que não eram as práticas que estavam baseadas na lei do amor, né, de amar sobre todas essas coisas e de amar o nosso próximo, né. Então, isso é algo que a gente vai precisar que o Espírito Santo, né, nos direcione, porque não é tão claro, né, em casos, né, em relação de autoridade, temos autoridade no trabalho, tem o nosso chefe, tem o nosso professor, né, então, em que casos que estamos lícitos, por assim dizer, a não nos submetermos, né? Que achamos que é uma injustiça e que não precisamos nos submeter. Né? Então, é um debate, né, que não vou entrar, mas que precisa ser pensado, né? Mas precisamos diferenciar autoridades humanas, né, de autoridade espiritual, né? Porque tem pessoas que estão em posições de autoridade no mundo, mas que não têm autoridade espiritual no sentido de que Deus permitiu que estivessem lá, mas Deus não colocou especificamente eles lá como pessoas, né, que seriam adequadas para fazer o que estão fazendo, né? Então, precisamos diferenciar isso aí, somente para vocês terem isso em mente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, desculpa, aqui entrou o Pitágoras. O Pitágoras é meu gato, mexeu alguma coisa, eu pensei, ai. E por último, vamos falar da disciplina do serviço. João 13, 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse vós vocês já não usam, né? É uma tradução um pouco antiga, né? Mas a disciplina do serviço, que está intimamente ligada com a submissão, ela gera, né, e parte também da humildade, né? Que Jesus, ele não veio para ser servido, para servir, né? E nós também temos que continuar essa herança de serviço, né? E essa disciplina nos ensina a que, porque a gente vê, né, através da vida de Jesus, como que é praticada, vai acabar com a necessidade de ordem de importância, né? Então, ela vai bater com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, né? Então, vai nos ajudar a disciplinar os desejos da carne, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar sempre o primeiro, sempre o importante, né? E aqui vai ser ensinado que não, né? Que precisamos servir aos outros, né? Não nos colocarmos em posição de patrão e de senhor, né?
É interessante como muitas vezes quando a disciplina é feita numa forma anônima, ela é muito mais transformadora no sentido de que não temos um reconhecimento. Então, isso vai nos ajudar a trabalhar também o orgulho, né? Isso é muito interessante. Também pode ser interessante ver como que a humildade, né, vai estar relacionada com outras virtudes, com alegria, com compaixão, com perdão, porque passamos a não ter mais inveja no relacionamento com o outro, porque entendemos que nós estamos aqui, né, para servir o outro, né. Então, isso nos proporciona paz, né. O Richard Foster fala que seria uma espécie de oração de ação de graças posta em prática, né. Só que precisamos diferenciar escolher servir com escolher ser servo, porque todo mundo pode servir em algum momento, mas isso não quer dizer que estejamos sendo servos, porque servo tem uma conotação muito negativa, né, nos dias de hoje. Mas ser servo não é mais do que ter uma atitude de serviço para com o outro, estar voluntariamente disponível para com o outro. Só que precisamos diferenciar o serviço farisaico do serviço verdadeiro. Porque serviço farisaico nasceria de um esforço humano, né? Enquanto que o verdadeiro seria de uma insistência divina, porque Deus quer que a gente se coloque nessa posição. Então, um procura aparência para com os outros, e outro, né? Procura fazer dos seus serviços a sua cotidianidade, né? Então, muitas vezes a gente faz grandes serviços, né, durante o ano, mas passa o resto dos dias, né, sem servir aos outros. Então, tem a ver com uma atitude que automaticamente, espontaneamente, né, nos faz fazer pequenos serviços tão importantes, né, na nossa cotidianidade, né? Então, o serviço farisaico vai esperar os resultados, ele quer ver os resultados do seu serviço, que isso vai gerar amargura, e o serviço verdadeiro vai se deleitar no serviço por si mesmo, né? Porque você está fazendo algo que Deus quer que você faça. Um escolhe quem servir, e o outro entende que é servo de todos, né? Um quer se sentir servindo, quer sentir que está servindo, e outro entende que o servir é uma necessidade, como filho de Deus. Um não se importa com aquilo que está fazendo porque pela aparência, né? E outro entende e é sensível para com o outro, né? Muitas vezes eu lembro alguém me falando uma vez: não, eu vou comprar este presente para tal pessoa porque eu gosto muito. Mas eu sabia que a pessoa não gosta muito disso. Eu não lembro o que eu comentei. Ela falou: não, tanto faz o que ela goste, porque eu gosto, então ela vai gostar. Eu pensei: puxa, mas não estou entendendo esse negócio. Então, muitas vezes a gente não ouve o outro, não entende qual que é a necessidade real do outro, né? E o serviço farisaico vai corromper a comunidade porque quer glorificar a si mesmo, né? Ou inclusive às vezes manipular o outro porque quer ter alguma coisa em troca. E já o serviço verdadeiro vai edificar a comunidade, porque ele vai, como se diz, desenvolver a união, né? Podemos expressar de diferentes formas, esses são exemplos, né? Mas o importante é que a gente entenda, né? Que é importante que seja um modo de vida que flua do nosso íntimo e não que seja uma lista de coisas para fazer, né? Então, podemos fazer de maneira anônima, como eu já comentei, podemos fazer pequenas coisas, né? Para com o outro, né? Muitas vezes o outro está precisando de algo bem simples, né? Que é uma conversa para tomar um café, para a gente ouvi-lo, e muitas vezes a gente nem tem tempo, porque está tudo corrido. Agora, quando acontece uma tragédia, estamos juntos. Tá certo, mas talvez é necessário também estar junto, ajudando, né? De forma constante, né? Um serviço diário, né? Também ele fala que estamos fazendo atos de serviço quando a gente protege o outro, protege a reputação do outro. Então, as fake news, né? Às vezes a atitude que a gente tem nas redes sociais de difamar, né? Isso está ganhando a reputação do outro. Ou quando a gente fofoca, né? Então, não ter essa atitude também é um ato de serviço, né?
Também precisamos aprender a ser servidos, né? Quando Pedro fala, não, como que você vai lavar os meus pés, né? Podemos parecer que isso é humildade, mas talvez isso é uma atitude de orgulho, né? Então, precisamos aprender e agradecer quando o outro quer nos servir, sem ter que pensar que precisamos estar devolvendo, né? A cortesia, o bom dia, boa tarde, boa noite, isso são atos de serviço. As pessoas criticam, mas essa pessoa realmente não quer saber como estou. Bem, ela está valorizando a sua presença. O por favor, o graças, é afirmar o valor do outro. Então, não é interessante perder esses costumes. Praticar a hospitalidade. Muitas vezes alguém vem e a gente quer dar o melhor, mas isso não seria a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está junto, compartilhar uns com os outros. Claro que é bom cuidar, né? Mas também desde uma atitude, né, de verdadeiramente receber o outro. E nem sempre isso é ter a melhor comida, mas é estar junto, né? Ouvir ao outro, isso é algo bem simples, mas a gente nem sempre consegue, né? Porque isso precisa de paciência também, de compaixão. Levar as cargas uns dos outros, não para que elas nos magoem, nem sejam fardo, né? Mas para compartilhar a dor, o sofrimento, né? Aprender a levar as cargas uns dos outros e partilhar a palavra de vida e escutar. Quando eu falei sobre solitude, que eu falei de postines, lugares para que uma pessoa fica em silêncio, né, à disposição, né, se coloca diante de Deus, uma das condições quando você entrava nessa postine, nessa cabana, era que quando você saísse, você compartilhasse aquilo que Deus falou com os outros, né, porque Deus não tem como falar tudo com todo mundo. Então, a gente precisa compartilhar com o outro aquilo que aprendemos, aquilo que Deus nos fala, né? De uma maneira geral. E, obviamente, não vai dar tempo de falar, mas eu deixo, no caso de alguém querer se aprofundar, tem as disciplinas associadas, que são confissão, adoração, orientação e celebração, que estariam associadas, como seu nome fala, com as disciplinas interiores e exteriores. E, por último, quem quiser fazer um aprofundamento teológico, tem o livro do Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade. Eu só vou ressaltar, ele é presbiteriano, tá? Então, dentro da tradição reformada e especificamente presbiteriana, né, a gente entende a conversão, né, como um momento, né, passivo no sentido de que é Deus, né, quem vai operar essa transformação, quem vai fazer com que a gente se converta, né? Só que o Schaeffer vai falar que a gente precisa ter uma passividade ativa. Então, passividade no sentido de que seria o Deus, né, quem começa, quem dá essa oportunidade de conversão, é ele, né, que vai trabalhar e colocar esse momento, só que ele vai falar de passividade ativa, por quê? Porque a gente precisa se colocar à disposição para que uma vez que aconteceu, né, isso aí que a gente entendeu, né, o que a gente é, que somos escolhidos, etc., que a gente se coloque numa posição de disposição, né, de me aqui, né? Então, as disciplinas espirituais, sempre entendendo que eles não são fins, que eles vão ser meios, né, para poder nos ajudar a nos colocar à disposição para o que Deus quer fazer conosco, né? Para o que Deus vai fazer conosco, né? Então, esse livro vai trazer um aprofundamento sobre essa passividade ativa. As referências seriam Richard Foster, eu comentei um pouquinho, né, da opção beneditina no último dia, mas principalmente seria a celebração da disciplina, esse aqui. Eu gostaria de terminar com uma oração, que quem já viu a outra aula sobre interpretação bíblica, eu já falei que eu tenho dificuldade em orar em português, porque eu me comunico com Deus em espanhol, que é a minha língua, então eu escrevi uma oração, se vocês me permitem, para terminar. Senhor, obrigado por este tempo, obrigado por cada pessoa que esteve aqui, e abençoe os que não puderam estar. Muito obrigada pelas orientações da tua palavra, através dos séculos e dos estudiosos da vida devocional, para nos ajudar a encontrar o caminho para o teu coração. Dá-nos força e coragem para deixar atrás os velhos hábitos e florescer neste mundo de escuridão. Ajuda-nos a aprofundar mais sobre a meditação que nos coloca em comunhão contigo, sobre a oração que nos transforma, sobre o jejum que nos aproxima de ti.
e sobre o estudo que nos ensina. Ajuda-nos também a praticar a simplicidade da vida cristã, a solitude que nos ensina o valor do silêncio para ficar mais próximos de ti, e submissão que nos ensina a amar o outro mais do que a nós mesmos, e o serviço que nos ensina sobre a virtude da humildade. Que aprendamos a confiar uns nos outros, a entrar na tua presença em unidade de espírito, a entender a tua palavra como guia para a nossa vida em comunidade, e que teu gozo sempre impregne o nosso coração a cada momento de nossa vida, desde a universidade, passando pelo trabalho até o recôndito do nosso lar. Que te amar e te conhecer sempre sejam as prioridades de nossa vida no meio de tantas outras. Amém. Obrigado, Esther. Gente, perguntas? Colocações, comentários? Alguém online quer fazer uma pergunta, alguma colocação? Na verdade, não quero... Tá me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Sou a Luciana. Queria cumprimentar a Esther pela aula. Muito obrigada. Muito gostoso te ouvir. E que faz a gente refletir coisas que a gente está vivendo hoje, né, Esther? Como essa vida imersa na comunicação, o tempo inteiro ouvindo. E mais que isso, eu vejo assim que as pessoas têm uma necessidade imensa de falar, né? Então, a pessoa escutou uma coisa, ela já tem que responder, e aí, na verdade, muitas vezes ela nem ouviu direito. Então, é tão interessante que esse tempo que a gente vive, que a comunicação está tão presente, tão rápida, a gente tem tanto problema de comunicação, porque o básico nesse ouvir, né, quando você falou ali do serviço, como a questão do ouvir, eu frisei muito esse ouvir, porque acho que a gente treinar o silêncio é imprescindível, antes de tudo, para a gente se ouvir, e acima de tudo, para ouvir a palavra de Deus, né? A gente vê, mesmo quando a gente está na igreja, a gente precisa ter um momento de oração silenciosa com uma música no fundo. A gente tem essa necessidade, quando você falou isso, está faltando alguma coisa nesse slide que está branco, realmente a gente tem essa necessidade, né? E, na verdade, a busca, assim, com o silêncio e, às vezes, com o vazio, não o vazio da alma, mas esse vazio e procurar o preenchimento com aquilo que é de Deus, né? Isso falta na gente a todo instante. Obrigada, só queria compartilhar aqui, para mim foi muito bom, e que a gente tem que treinar esse ouvir. Obrigada pelas suas colocações, Luciana, bem pertinente, saudade de você. Saudades. Alguém fez algum comentário aqui, você consegue ler? Estava falando do silêncio, eu também sou psicólogo, eu lembro de uma lenda que diz que um psiquiatra famoso... Vocês estão me escutando aí online? Mais ou menos, um pouquinho baixo. Vou pegar mais perto. Eu lembro de uma história, uma lenda, não sei se é verdade, do psiquiatra chamado Carl Gustav Jung, né? Diz que uma vez ele atendeu um paciente e ele deu um exercício para esse paciente. Todo dia você vai procurar o lugar na tua casa e você vai ficar sozinho, né? Para você promover algumas reflexões. E daí diz que ele ia, passou umas 2, 3 semanas, ele voltou e falou, não resolveu, não mudou nada, mas como é que você fazia, né? Eu ia, ficava lendo, ou eu ia botar uma música, daí ele falou, não, é para você ficar sozinho com você mesmo, lá dentro. Aí o cara disse que ficou pálido, mas eu não consigo pensar numa companhia pior. Né? Daí Jung virou para ele e falou, mas essa é a companhia que você coloca todas as pessoas ao teu redor todos os dias. Então, às vezes eu vejo que esse desafio do silêncio, tanto de escutar o outro, às vezes é um desafio até de escutar a gente mesmo. A gente fica preso num frenesi. O senhor viu aquele filme Clique, do Adam Sandler? Eu não gosto do Adam Sandler, mas esse filme é bom. E daí que a gente entra em piloto automático, e a gente entra mesmo. Então, às vezes, essas disciplinas, elas são libertadoras até nesse sentido, da gente perceber até o piloto automático que a gente funciona.
Beleza? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Já estamos dando no nosso horário. Mais nada? Alguém nos visita hoje aqui, presencialmente, pela primeira vez? O seu? Bruno, seu nome é muito bonito, cara. Seu nome é excelente, conheço pessoas ótimas com esse nome. Seja muito bem-vindo a essa classe de discípulos. A online tem alguém? Não? Então, tem a minha mãe, né? Mas a minha mãe é... A minha mãe é a minha mãe que está na Espanha aí. Meu pai também não sei. Eu queria... Pode falar, Esther. Desculpa, eu queria recomendar um livro que eu esqueci, né? Bastante coisa para falar. Eu fazia essa aula em uma vez, em 1 hora só. Ainda bem que o Bruno resolveu colocar em 2, né? Sobre a disciplina da submissão, me ajudou bastante a entender, quando a gente fala de relacionamentos, este livro aqui. Então, eu queria recomendar, porque me ajudou a entender a natureza da Trindade, e isso me ajudou a entender muito bem, que é O Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa de Souza, ensaio sobre a Trindade e a espiritualidade cristã. Não só sobre submissão, me ajudou a entender, mas um livro bem interessante, e está nessa vibe, né, de espiritualidade cristã, então eu recomendo. Esse livro é bom mesmo, o Ricardo Barbosa. É um pastor presbiteriano. Ele é tão espiritual que ele não tem redes sociais. Tá? Eu trouxe alguns livros aqui, depois se vocês quiserem olhar, só não atrasem para o culto. O principal que ela usa é esse aqui, que é do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Eu esqueci o do Francis Schaeffer, mas eu tenho o do Francis Schaeffer, tá? Mas esse vocês conseguem comprar no site da Cultura Cristã. Vamos orar para encerrar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela vida de Esther, que o Senhor nos dê sabedoria para conseguir exercer essas disciplinas, Pai, não como mérito próprio, nem como obras de nossa parte, mas como instrumentos que o Senhor nos dá para crescer, amadurecer na nossa fé, estar mais próximos do Senhor, estar mais íntimos do Senhor. O Senhor nos dá os recursos que a gente precisa, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, o Senhor nos dá a sua palavra, nos ensina a ouvir, nos ensina a parar, nos ensina a descansar, nos ensina a estar atentos à tua vontade, estar atentos à tua palavra. O poder e a autoridade do nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom domingo. Obrigada. Obrigadão, pessoal.